Paz do Senhor, igreja. Vamos orar pela nossa pastora, que vai trazer a palavra do Senhor. Amém? Aqueles que puderem se colocar de pé. Soberano eterno Deus, aqui está a sua serva, Senhor, que foi hoje designada para trazer a sua palavra para os nossos corações, ó Pai. Ilumina, abençoa a pastora Miriam, Senhor Jesus, para que ela traga a sua palavra para os nossos corações e não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, Senhor Jesus. Pois aqui está uma serva sua, Pai, para a honra e glória do seu nome. É o que pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. E como já foi dito, a mim foi designado para ministrar a palavra do Senhor. E confesso para a igreja que há uma preocupação quando nós temos a incumbência de trazer a palavra do Senhor, de ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber o que o Senhor quer falar. E o Senhor falou muito forte no meu coração. E o Senhor, assim, hoje o culto, com os hinos, como eu estou com a palavra no meu coração, foi assim, uma confirmação, os hinos que foram louvados. O pastor mencionou também sobre festa. O primeiro nós cantamos da ovelha perdida, que cada um de nós éramos antes de encontrar com o Senhor Jesus. Então, o Senhor colocou no meu coração para falar sobre um assunto que muitas igrejas não falam, muitos das igrejas não gostam de ouvir, mas é por tudo isso, só por isso, que o Senhor fez tudo o que Ele fez. É sobre o arrebatamento da igreja. E eu vou ler aqui. Eu li várias partes da palavra do Senhor, mesmo porque, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, fala disso. Todo o propósito de Deus é para viver o Senhor e o seu povo em comunhão. E eu quero ler aqui no livro de Tessalonicenses, eu vou ler, que fala acerca da ressurreição e vinda de Cristo, capítulo 1, primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ainda quero ler o início do capítulo
5. Mesmo livro, no capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos, vou ler lá na mídia que todos estão acompanhando. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não está em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém? Nós sabemos que Deus traçou um plano perfeito para redimir a toda a humanidade, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio, cumpriu tudo que foi estabelecido e profetizado a respeito dele com relação à salvação, como todos sabem. Mas tudo isso com um só objetivo, de Jesus vir buscar a igreja. Jesus, quando esteve aqui, ele ensinou, fez os discípulos e apóstolos, e pregou sobre o arrependimento, ser batizado e seguir a palavra do Senhor, e permanecer fiel até o fim. Porque o Senhor disse que Ele iria ao Pai, enviaria o Consolador, o Espírito Santo, mas que Ele também voltaria para buscar a sua igreja. Como nós lemos aqui, nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem a época. Se é à noite, se é de dia, e qual estação será, nós não sabemos. Mas, por tudo que a Bíblia diz, nós sabemos que a vinda do Senhor se aproxima. Nós temos que ter esta sensibilidade. E não há outro motivo de nós estarmos aqui, senão adorarmos a Deus pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, entrar na santidade do Senhor Todo-Poderoso, que através de Cristo nós podemos entrar diante da grandeza, da soberania, da bondade, da fidelidade, da misericórdia, da graça de Deus. Mas nós não podemos esquecer, porque às vezes nós acostumamos em entrar na igreja e esquecemos a reverência. Esquecemos que nós estamos diante do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que sustenta todas as coisas, que é o Senhor dos exércitos, que no céu 24 horas por dia é venerado, adorado, exaltado, por causa da sua grandeza, da sua fidelidade, da sua santidade. E às vezes nós vimos, como o pastor comentou aqui sobre, que nós vemos aqui, para celebrar, festa é celebração. E nós temos motivos para entrar aqui e celebrar a vida eterna, celebrar a comunhão com Deus através do Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós precisamos fazer isso. Porque muito breve, como os sinais demonstram, tudo isso vai mudar. Hoje, nós ouvimos a mídia e em todo lugar, há preocupações tremendas. Ouvimos falar de crise, de recessão agora atingindo o mundo todo. Daquela luta que está no mundo todo para combater a pandemia que não acaba.
Agora tem a outra varíola. Há uma preocupação, e fome, e guerra, e rumores de guerra. Mas nós sabemos que isso tudo vai mudar quando o toque das trombetas soar. E não está longe, irmãos. E não está longe, mas há uma preocupação muito grande de Deus. Porque o povo está desapercebido das coisas do céu. A nossa tendência é nos preocuparmos com as coisas daqui. E não colocar Deus em primeiro plano. Não buscar a Deus em primeiro lugar, como Ele mesmo orientou. Porque nós precisamos estar prontos. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá tão rápido, como num abrir e fechar de olhos. Não há tempo para conserto. Não há tempo para arrependimento. Somente depois vai se arrepender, mas não tem mais oportunidade. A porta da graça fechou. E por viver na graça, que dizem que é mais fácil viver agora, porque vivem, tudo é por graça, agora é Jesus, agora é graça, e não conseguiu sobreviver na graça. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a vinda do Senhor é certa. E ninguém vai escapar, irmão. Não tem ninguém que possa se esconder. Como lemos aqui no versículo, capítulo 5, no versículo 3, que diz: como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vai chegar o momento que Jesus vai chegar, e ninguém vai ter o que fazer. Pode ter condições, pode ser rei, pode ser presidente, governador. Se não aceitou a Jesus, e não é só aceitar não, só acreditar que o que Jesus fez, é viver uma vida com Deus, obedecendo a palavra do Senhor, rejeitando as coisas mundanas, rejeitando as paixões da carne. Se não renunciarmos isso, não vamos subir. Só vai subir aquele que viver uma vida em santidade. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. E há uma preocupação grande dos discípulos quando ensinaram, os apóstolos, o próprio Jesus. E a palavra de Deus toda nos alerta: olhai, vigiai, para que não seja pego de surpresa. Olha, toma posição enquanto há tempo, porque quando a porta fechar, acabou, irmãos. Acabou. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida com Deus. Nós temos que obedecer a palavra. Não é porque eu acho isso, ou eu penso isso, ou a minha opinião, a opinião de outros. Não, tem que ser a palavra de Deus. É o que a palavra diz. Hoje nós vemos igrejas e muitos pastores que já não pregam mais a verdade, não pregam mais a salvação, o arrependimento. Não há, irmãos. Mas sem o arrependimento, sem uma mudança de vida, sem um novo nascimento, pode ficar todos os dias na igreja, pode louvar, pode tocar, pode cantar, pode pregar. Se não houve um novo nascimento, não vai subir no dia do arrebatamento. E nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado. Nós temos que nos policiar todo o tempo, com a nossa mente, com os nossos olhos, com os nossos lábios, para não pecar contra o Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, que diz em sua palavra: mas se pecares, tens um advogado junto a Deus,
que pode perdoar todo pecado, purificar de toda injustiça, mas tem que ter a oportunidade. Tem que haver oportunidade, porque se perder a oportunidade e não houver conserto, não entra na bodas do Cordeiro. Quando o pastor falou sobre a festa, eu falei, mais uma confirmação. Porque Jesus foi preparar. E aqueles que forem arrebatados, e só irão aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que rejeitaram o mundo, passaram a viver com Deus uma vida de santidade, vai poder participar dessa festa. Irmãos, preste atenção. Imagine o que o Senhor não tem preparado para a igreja. Olha, eu amo fazer as coisas bonitas. Eu gosto de arrumar bonito, de procurar fazer o mais bonito. Mas estou muito aquém. O que o Senhor tem, nós nunca vimos. Às vezes a gente tenta imaginar como será a bodas do Cordeiro, que tamanho será aquela mesa, como vai ser, porque o Senhor Jesus irá nos servir. Já pensou, irmãos? Se o céu, a Bíblia descreve que as ruas são de ouro, os muros de cristal, então como não serão todas as demais coisas? Mas não é isso que é importante. O mais importante, lógico que é, porque senão o Senhor não faria assim. Mas o importante é ver o Senhor. Agora, quão triste será para aqueles que conheceram a verdade, mas não renunciaram o mundo, nem as suas paixões, nem o pecado, mesmo gostando de Jesus, porque isso não é importante. A Bíblia diz que nós temos que tomar a nossa cruz sobre nossa vida e seguir dia após dia, renunciar o quê? A nós mesmos. O que significa? Os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos egoísmos, a nossa soberba. Irmãos, é muito sério a vinda do Senhor Jesus. É muito sério, nós temos que pensar nisso. E mais do que isso, mesmo que se Jesus não vem agora, mas todo dia um está partindo, um partindo. Se tiver com Jesus, como aqui, a palavra que eu li disse, aqueles, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando fala acerca dos que já dormem, são aqueles que partiram no Senhor. Nós temos entre queridos que partiram com o Senhor, e também temos aqueles que não reconheceram o Senhor. Mas nós temos que crer, nós temos que lembrar que da mesma forma, que quando Jesus voltar, a Bíblia diz, que nós não precederemos aos que dormem. Olha que coisa gloriosa. Jesus vai ressuscitar os que dormem no Senhor, e nós que estaremos vivos, seremos o quê? Juntamente arrebatados. Já pensou, você já olhar do lado e ver um ente querido? Olha, Jesus ressuscitou. Olha o meu pai aí, Jesus ressuscitou. Que coisa gloriosa, irmãos. Viver uma coisa eterna. E nós trocamos momentos aqui pela eternidade que foi comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil pregar sobre isso.
Porque a maioria vamos falar pastores, são chamados de pastores, pregam muito autoajuda e tantas coisas. É bom, mas não podemos esquecer do precioso Jesus Cristo, da prioridade do Senhor, da prioridade de Deus, que é a nossa vida, a nossa salvação. Hoje, às vezes, os chamados profetas pregam só bênção, profetizam bênção, e não é ruim, e Deus abençoa mesmo. Mas se nós atentarmos para a palavra de Deus, quando Deus levantava um profeta, era para alertar, porque o povo estava em erro, porque estava em pecado, e Deus levantava para alertar e para ensinar o caminho certo. Não que não soubesse, porque deixaram o caminho certo. E nós temos que estar alerta e atentos para isso. Eu quero ler também, parece que é Efésios 2. E nós sabemos que depois do arrebatamento estaremos para sempre com o Senhor. Efésios capítulo 2. Põe para mim aí, que acho que até eu achar aqui. Por favor. Efésios capítulo 2. A minha tradução é diferente, mas vou ler na mídia. Ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Hoje aqui foi lido sobre a fé. A fé é a convicção daquilo que se espera e não se vê. Ainda que não vemos Jesus corporeamente, sabemos que Ele está aqui. Sentimos a sua presença. Sabemos que Ele está no controle, através do seu Espírito Santo que habita em nós. É por fé. É por fé. E nós precisamos. Agora, lá no começo, no versículo 1, fala assim, ó. E vos, a minha versão fala, e vos vivificou. Ou, Ele, quem? Jesus, vos deu vida, nos deu vida. Irmãos, que privilégio nós temos de conhecer o Senhor Jesus, de poder
ter vida em Cristo, ter convicção, ter a convicção que nunca estamos sós, ter a convicção que o Deus habita em nós. Se nós formos olhar para a nossa vida, nós vamos só nos envergonhar do passado, aqueles que tiveram uma vida que não nasceram no lar evangélico. E também, às vezes, uns nasceram no lar evangélico, mas não permaneceram fiéis. E o Senhor nos resgatou, nos deu vida, vida nova, vida em Cristo, vida eterna. Isso é coisa gloriosa, irmãos. Da forma que nós andávamos, preocupados em satisfazer somente os nossos desejos. Mas Deus, riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, nos resgatou, nos alcançou. E é um privilégio nós conhecermos esse Deus e o seu poder, a sua graça, porque o Senhor é maravilhoso. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Somos os membros do corpo do Senhor Jesus, segundo a palavra do Senhor diz. Mas nós temos que nos policiar. Temos que ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros. Não podemos desistir. Não podemos, irmãos. Porque o dia do toque da trombeta, aqueles que serão arrebatados, serão levados a encontrar o Senhor nos ares, já vai estar livre de todas as tribulações, de todas as aflições, de tudo que é ruim, vai estar livre. Mas os que ficarem, vamos alertar aqueles que a gente sabe que está distante. Lembrá-los de que Jesus está voltando. E que se não estiver na posição que o Senhor requer, da forma que o Senhor estabeleceu, viver em santidade. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Porque vai ter a perdição eterna, a condenação eterna. Irmãos, é muito sério. O mundo hoje oferece muitas regalias e muitas facilidades para a queda. Às vezes a gente ouve pregação que a gente vê que não tem nem fundamento bíblico. Heresias, e tem gente que abraça, acolhe, crê, mas não crê na palavra genuína. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de santidade, uma vida que temos que esquecer, assim, não é, o esquecer que eu digo de nós mesmos, é a renúncia, priorizar o Senhor. Irmãos, tem a Adonep, era uma associação que ela tinha o lema: nós somos o povo mais feliz da terra. E nós somos, se nós vivermos na comunhão com Deus, se vivermos segundo a palavra do Senhor. Porque não são momentos, nós temos que estar o tempo todo com o Senhor. O tempo todo. Porque nós temos, irmãos, que dar conta da nossa vida ao Senhor. Se estivermos vivendo em santidade, renunciando o mundo, vivendo uma vida separada para Deus,
vamos nos alegrar, né? Naquele grande dia, naquele glorioso dia para os salvos, maravilhoso dia. Mas para os que ficarem, terrível, terrível dia. Principalmente aqueles que conheceram a palavra do Senhor, e ele vai saber, e agora? E agora? Eu não dei ouvido, mas agora a minha oportunidade passou. E agora eu já sei o que me espera. Porque existe a salvação, que é uma vida plena de gozo, de alegria, de paz, com Deus eternamente, sem fim. Mas também vai ter a vida de tormento, de sofrimento, eternamente. As pessoas falam, mas Deus é amor. Deus é amor. Foi por amor que Ele nos resgatou. E Ele resgata o mais vil pecador por amor e misericórdia, por sua graça. Porque nós, por nós mesmos, não temos condições, como eu acabei de ler, fomos salvos e somos salvos pela graça. Mas nós temos que estar vigilantes. Vigilantes o tempo todo. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão. O Senhor fala da sua vinda como se fosse uma coisa assim, Ele traz uma coisa simples, irmãos, para nós entendermos. Porque quem não sabe o que o ladrão planeja para entrar e roubar? Ele disse isso por causa do imprevisto. Às vezes ele vem à noite quando você está dormindo, ou quando você não está. E se você soubesse a que vigília da noite, como diz a Bíblia, o ladrão viria, o horário que o ladrão fosse entrar na sua casa, o que você faria? O que nós faríamos? Nós íamos ficar em plantão, em alerta, tomar cuidado para que ele não entrasse, porque se soubéssemos o horário, o dia. E Jesus diz isso porque pode ser agora, pode ser à noite, pode ser amanhã, a gente não sabe. Sabemos que está às portas. E quando ele chegar, não vai haver tempo de conserto. Ou vai subir, ou vai ficar. Não existe outra alternativa. Ou vai com Jesus, ou vai ficar para ir para o inferno, que também é real. O céu é real, Jesus é real, mas o inferno também é, e o diabo também é, e ele não brinca. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos estar alerta o tempo todo. O Senhor nos deu a vida. Através da vida de Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus. Nós fomos resgatados. Temos vida em Cristo. Recebemos a adoção de filhos. E somos tratados como filhos. Se obedecermos a palavra do Senhor. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe esse versículo. Agora, esse crer não é só acreditar, só tomar conhecimento.
Esse crer é viver a palavra, é renunciar a si mesmo, ficar longe do mundo. Como diz lá em Romanos, é o 12, temos que estar vigilantes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha, veja como sempre há um alerta e uma preocupação dos apóstolos, dos discípulos, em alertar o povo para não perder a salvação. E aqui que nós estamos fazendo isso hoje é isso, irmãos. Nós temos que estar em alerta para não perdermos a salvação conquistada por Cristo. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha, rogando, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo pertence a Deus. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós temos que estar o tempo todo nos examinando, não nos conformando porque tudo é normal, não, irmão. Deus não mudou, a palavra do Senhor não mudou, é a mesma. O Senhor é o mesmo, não há mudança. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. O Senhor não atualizou como muita gente acha que tem que se atualizar, com base nas normas mundanas, nas normas do mundo, que são inspiradas pelo Satanás para tirar o povo de Deus do objetivo que é a salvação e a vida eterna com Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa renovação, irmãos, nós não conseguimos por méritos nossos. É uma vida de renúncia, é uma vida de oração, é uma vida de meditação na palavra, para que a nossa vida, a nossa mente seja renovada, e nós possamos experimentar a boa vontade de Deus, a agradável e perfeita vontade de Deus, que é o que nós sejamos salvos, que nós vivamos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia é muito clara, quando fala também da parábola das 10 virgens. 10 estavam preparadas, 10 eram prudentes, 10 estavam cheias do Espírito Santo, que simboliza o azeite, porque tudo é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Cristo. E nós precisamos buscar o Espírito Santo. As 5 prudentes tinham o azeite. As 5 imprudentes não tinham, apesar de ter a lamparina. E poderia ter até, talvez um pouco para algum tempo. Mas, o que quer dizer? O que o Senhor quer dizer isso? Que as 10 pertenciam à igreja. As 10 falava de Jesus. Estava sabendo que Jesus ia voltar. Que o noivo ia chegar. Então não é só saber. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar
o revestimento de poder através do Espírito Santo. Buscar batismo com o Espírito Santo, irmãos, que é o revestimento de poder. É aquilo que te ajuda a resistir nos dias maus. É o Espírito Santo que te orienta, te ensina. Nós temos todos que aceitam a Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo, somos marcados. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Você está vestido com o Espírito Santo, mas você pode ser revestido. Ser cheio do Espírito Santo. E precisamos buscar, irmãos. Precisamos buscar. Precisamos desejar a presença do Senhor na nossa vida. Precisamos ter experiências com Deus. E o Senhor quer fazer coisas grandes no meio do seu povo. Ele só quer encontrar lugar. Ele só quer encontrar lugar. Eu vou ler um versículo aqui, que está em Apocalipse. Não vou entrar no mérito de escatologia, mas vou fazer menção desses versículos. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 15 a 17. Que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, depois que Jesus levar a igreja, irmãos, a gente não tem nem como avaliar o sofrimento. Aqui não vai ter rei, não vai ter grande, não vai ter rico, não vai ter poderoso, e nem servo, e nem livre. Todos ficarão atemorizados por causa do tormento. E sabe qual o maior tormento? É ter que enfrentar, como diz aqui no versículo. Põe 16 de novo, por favor, Maili. E esconde-nos da face, não queria enfrentar, daquele que se assenta no trono, Deus, e da ira de quem? Do Cordeiro, que é Jesus. Nós que temos Cristo, estamos em Cristo, não estamos debaixo da ira. Mas aqueles que não aceitarem a Jesus, e mesmo aqueles que se diz que aceitam, mas não vive a palavra do Senhor, pode admirar Jesus, pode achar bonito, pode gostar, mas se não tiver na palavra do Senhor vivendo, não será salvo. Irmãos, é difícil falar isso. É difícil. Não é fácil falar essas coisas. Eu queria falar só a palavra de bênção. E a maior bênção é a salvação eterna com Deus. A maior bênção é ter o Senhor como Deus. A maior bênção é ir morar no céu. Então vale a pena, irmão, é um tempo. A vida é tão passageira, passa tão rápida. Nós precisamos nos
ser mais prazerosos nas coisas de Deus. Mas eu quero ainda ler outro, que eu li várias palavras, mas eu quero só ler também agora e já vou encerrar. Acho que é Sofonias 14, parece. 14 ou 16. Sofonias. Vê se acha para mim primeiro do que eu aqui. Eu tinha posto uns papelzinhos, tudo nas referências, mas sumiu tudo. Ah, tá lá. Vamos ler. Mas eu quero ver, achar aqui também, porque eu fiz uma Sofonias 14. 1 e 14. É esse mesmo? É. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Pode continuar. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, isso aqui é para quem não tiver Jesus. É para quem não viveu uma vida com Jesus. Vamos cada dia mais nos aproximarmos do Senhor. Valorizar o sacrifício de Jesus. Valorizar o amor de Deus. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama e não tem prova maior em Deus, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Agora você pode pensar, mas Deus não é amor, Deus não ama, Deus não é amor, e vai jogar o povo para a eternidade no sofrimento? Vai, porque Ele é justo e porque Ele é santo. Porque se todo mundo pudesse ser salvo de qualquer jeito, Jesus Cristo não deveria ter vindo morrer na cruz. Mas então o preço é muito alto e o preço vai ser cobrado também daqueles que rejeitaram os ensinamentos do Senhor. Eu sei que não é fácil falar essa palavra. Mas o Senhor me incomodou. E isso é um alerta para mim e para cada um de nós. E para toda a igreja do Senhor e para toda a humanidade. Jesus está às portas. Mas só vai subir com Jesus quem estiver com Ele hoje. Quem estiver na luz hoje. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe a estar firmes até aquele dia. Ou até o dia que o Senhor nos chamar. Mas precisamos, irmãos, todos os dias, lembrar que nós somos preciosos para Deus. Que por isso Ele pagou um preço altíssimo para nos resgatar, para nos dar vida. É por amor. É por amor. É por amor.
Então, enquanto é dia, enquanto é tempo, vamos nos posicionar melhor. Vamos buscar a servir a Deus melhor. Vamos agradar a Deus. Irmãos, se agradarmos a Deus, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É um pai para filho. É um pai para filho. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas tem que estar em Jesus. Tem que ser obediente. Tem que buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.